onde o Estado tem que estar na sua avaliação? Porque em alguns lugares ele pode ser substituído pela iniciativa privada. Onde não pode ser, ou existe algum lugar em que ele não pode ser substituído pela iniciativa privada na avaliação da senhora, ou isso é um dogma? O que eu falo é que tem, como liberal, tem 2 lugares em que ele deveria estar, porque ele nasceu por conta disso. Um é a lei. A lei precisa ser igual para todos. O que a gente falha no Brasil de maneira absoluta, né? A gente tem aqui o judiciário mais caro do mundo. Ele está por trás da nossa insegurança jurídica. Quando a gente olha vários rankings do judiciário no Brasil, a gente está péssimo. Quando a gente fala de segurança jurídica, horrível. A gente tem um judiciário agora que deu para legislar, que está minando a liberdade de expressão. Isso é o que as pessoas dizem, que elas não têm mais coragem de falar, de criticar autoridades. Então, né, uma loucura. Qualquer deveria estar passível a isso. Então, começa por aí, a justiça. Né? A justiça não tem como se privatizar. Dá ainda para você criar câmaras de arbitragem, algumas coisas, você consegue melhorar esse serviço, mas é difícil, né? É algo que é público por natureza. Segundo lugar, é segurança. O Estado, quando ele nasceu, foi exatamente para que não prevaleça a lei do mais forte. Então, eu, como uma mulher, né, pequena, quer dizer, eu sou até que alta, mas os meus 55 quilos, eu não posso estar à mercê, né, da força. Então, as crianças, não faz nenhum sentido. Então, primeiro é prover segurança. E aí, de novo, a gente está entre os 10 países mais violentos do mundo. A gente tem um número de mortes aqui que é pior do que países que estão em guerra. Então, assim, isso é inaceitável. Então, Colombo, assim, eu diria que o Estado brasileiro, ele peca. E isso porque ele leva 40% de tudo que a gente produz. Então, imagine, não consegue nem ter a certeza que você tem uma lei que seja igual para todos e nem a certeza que você tenha segurança. Imagina o resto. Então, tem 2 setores que estão fortemente sob influência e a administração municipal, saúde e educação. Na saúde funcionam as OS, né? As organizações sociais, o governo contrata uma organização social, paga uma quantia por um determinado serviço e recebe aquele serviço de volta. Na educação isso não existe. Na saúde dá para ir além disso, na educação dá para fazer alguma coisa, ela tem de continuar sendo 100% pública na avaliação da senhora ou não? Essa é uma das principais bandeiras, é a gente trazer esse modelo para a educação das OS. O que significa isso? Porque as pessoas às vezes não entendem. Você conseguir, a escola vai continuar sendo pública no sentido gratuita, de que você não precisa pagar. Gratuita não existe porque tudo é pago com os nossos impostos. E o brasileiro paga muito imposto e paga às vezes 2 vezes, né? Você tem um dinheirinho a mais, você paga um plano de saúde. Você tem um pouco mais, você vai pagar a escola dos seus filhos. Então, mas é oferecer de fato um ensino de qualidade. E para isso, eu acho que a gente precisa estimular a competição. Essa é a coisa fundamental. Então, países que adotaram esse sistema de escolas privadas, organizações sociais, administrando a rede pública, né, oferecendo o serviço para alunos da rede pública, mostraram uma melhora muito grande dos seus índices de aprendizagem. Principalmente, os alunos mais beneficiados são os de mais baixa renda. Olha que coisa linda. Nos Estados Unidos, vários estudos foram feitos por isso. Por exemplo, em Nova York, das 30 melhores escolas públicas, 23 são administradas pela iniciativa privada. Então, de novo, ela é gratuita, no sentido de que é financiada pelos nossos impostos, ninguém vai pagar por isso, isso é uma coisa que muitas vezes não tem mensalidade, porém, ela é prestada por pela iniciativa privada. Então, eu acho que esse é o bom caminho, esse é o bom caminho que a gente tem que seguir no Brasil, porque ele deu muito certo. Então, a gente olha no ranking, por exemplo, do PISA, entre os 5 melhores países, 2 adotam esse sistema. A gente tem outras... Mas a legislação permite isso? Permite. Vamos imaginar, se um prefeito ou uma prefeita ganhar a eleição e quiser contratar... Não só permite, como a gente tem hoje, as creches. Colégio Bandeirantes para administrar 10 escolas de Pirituba. Aqui em São Paulo, as creches conveniadas. Então, esse modelo. Não tem o sindicato de como é que vai lidar com... É só olhar o que aconteceu aqui em São Paulo, no meio da Cracolândia, Liceu Coração de Jesus. Sim. Temos uma escola que... Ia fechar, né?
centenária que ia fechar, administrada pelos salesianos, é uma coisa linda. Todo mundo tem que ir lá ver, no meio da Cracolândia. E está lá agora, administrada pelos salesianos, ou seja, por uma OS, administrada pela iniciativa privada. E funciona super bem. Então, é possível, é questão de vontade. E aí, me espanta muito nesse sentido, Colombo, que existe uma candidata especial que hoje, né, que mudou a sua vida, e boa parte disso porque teve oportunidade numa escola privada de fazer o ensino médio, e ela estudou com bolsa, e depois foi estudar fora numa escola privada com bolsa. Então, bom, como é que é isso, né? Capitalismo para mim, escola boa de qualidade privada, e socialismo para o outro, escola ruim, pública. E outra coisa, a gente tem que parar com isso, porque o investimento em educação no Brasil se multiplicou por 5 vezes nos últimos 20 anos. Não é pouco. 5 vezes. A gente gasta mais do que países desenvolvidos. A gente tem uma educação pior que país africano, com uma renda muito menor que a nossa. Então, assim, definitivamente não é falta de recursos. Hoje você pega todo o orçamento da Secretaria de Educação e divide por aluno, a gente está falando de mais de R$30 mil por ano por aluno. Né? Se a gente desconta o que vai com merenda, transporte e outras coisas, ainda assim a gente está falando entre R$1.200 e R$1.800 por aluno por mês. Por exemplo, a escola dos salesianos, antes de virar pública, né, atender alunos da rede pública, a mensalidade custava R$900. A mesma coisa a gente pode falar das creches. Uma creche conveniada custa R$900, uma da rede pública R$2.700. A gente não teria hoje a creche que atende praticamente a totalidade dos alunos, se não houvesse esse tipo de parceria. Então, o que foi provado nos lugares do mundo em que isso acontece é que você tem um ensino de melhor qualidade custando 30% menos. Olha que mágica. Então, vamos usar. Por que a gente não traz isso para São Paulo? O outro ponto, aumenta isso, expande. Hoje a gente tem uma escola assim no fundamental. Vamos trazer outras. E aí, normalmente, os países que trouxeram isso, o que aconteceu? A rede pública melhora. Porque tem competição. O outro ponto é trazer bolsa de estudo também. Vamos dar a bolsa de estudo para os melhores alunos da rede pública. Vamos dar bolsa nas melhores escolas de São Paulo, né? E dar essa oportunidade. Essa mesma oportunidade que a deputada Tabata teve, né, e que melhorou a vida dela, vamos dar para outras crianças também, para que elas possam estudar nas boas escolas. Então, eu falo tudo isso por quê? Porque a gente precisa trazer a competição. As pessoas gostam de citar o exemplo de Sobral, né? Até porque é no Ceará, o Ceará é sempre administrado pela esquerda, então é um modelo que todo mundo diz de referência porque tem bons índices de aprendizagem. Mas lá, 80% dos professores são temporários e eles são selecionados por organizações sociais. Então, aquele professor que não vai dar aula ou que não dá uma boa aula, ele é demitido. É isso. Não é uma questão de que os professores da rede pública são ruins. Não são. Eu tenho uma irmã professora da rede pública. Tenho certeza que tem excelentes professores. Mas esses, muitas vezes, eles têm que trabalhar por eles e por aquele que não trabalha. Isso não é justo. Então, o que a gente quer é que aquele que não preste um bom serviço, que não esteja ensinando o aluno, ele dê espaço para o que quer ensinar. Tem um monte de gente que quer ensinar. Então, vamos dar esse espaço. Então, é só isso. Eu quero trazer componentes que aumentem a competição para a gente garantir que a criança vai ter um ensino de qualidade. E na saúde? Na saúde, a gente está estudando várias ideias. Para mim, o modelo ideal da saúde seria o modelo de Israel. Em Israel, ao invés de ter o SUS, a saúde é pública, mas o que o governo oferece? Ele oferece um plano. Ele paga o plano. Então, você tem 4 planos privados que brigam, competem entre si, competição de novo, e a pessoa pode escolher qual que ela vai usar. Mas não é isso que o Maluf tentou aqui, o PAS? Mas é difícil porque você tem... Não deu certo. Né, o problema é que você tem a cidade e você tem o estado e você não tem... A cidade não é responsável por toda, né, a alta complexidade, já vai para o governo federal, você tem... Então, assim, você tem a questão da prevenção que deveria ficar a cargo do município, então você tem esse problema. Mas a gente pode melhorar as parcerias que já existem com as organizações sociais. Hoje, a forma como é feito o contrato eu acho ruim. A gente faz contrato, por exemplo, tem o Einstein e o Sírio administrando alguns hospitais que são considerados os melhores da cidade. Por exemplo, que tem um problema de filas, porque as pessoas querem ir para lá,
Né? Então, mas a gente tem outras OSs também que já foram pegas em vários escândalos. Sim. Então, não é porque é administrado por uma OS que vai ser bom. E eu acho que o contrato é mal feito, porque hoje ele é pago por custo. É um pacote, então, não é hoje? E é o custo. Você me diz qual é o custo, eu vou e pago. Sim. Mas você está prestando bom serviço? Ou não? Qual a avaliação do serviço? Então, não tem isso. E as pessoas reclamam muito das filas, tanto as filas para exames, quanto as filas para especialidades. Então, a nossa proposta é, se as filas ultrapassarem determinado tempo, você vai ganhar um valor e você vai fazer o exame na rede privada. Então, é uma maneira de garantir que você não tenha as filas que a gente está tendo hoje, que, aliás, o prefeito tem tanto medo de saber qual que é que você não consegue achar o número na prefeitura. A gente precisa ficar catando em matéria. A nossa vereadora já pediu, a gente já pediu via lá e não consegue receber, a gente não sabe qual é a fila da cidade de São Paulo. É uma loucura isso, gente. Primeiro ponto, assim, o governo tem que ser transparente, né? Você tem que mostrar quais são os problemas. Porque mostrando qual é o problema, a sociedade cobra e você consegue resolver. Você precisa da sociedade do seu lado para dar um jeito, dizer, olha aqui, OS, tá ruim. Vamos resolver ou vamos embora. Vamos colocar outra que queira resolver, né? E hoje, infelizmente, a gente não consegue cobrar. Então, o sistema tem que ser diferente, ele tem que ter outras métricas. E aí a gente pode se espelhar em vários lugares que usam outras métricas e que têm um serviço de melhor qualidade. Então, esse é um ponto. O outro que eu falo, a gente pode ter um corujão da saúde eterno. A gente pode ter um corujão que realmente funcione o tempo inteiro. E aí você utiliza não só da rede privada, mas também da rede pública, as máquinas para fazer exames à noite, nos finais de semana. Tem gente que trabalha e que não pode faltar, tem algumas profissões que é difícil, né? Você não consegue sair. Então, tenho certeza que as pessoas gostariam de fazer exames à noite ou nos finais de semana. E a máquina já está lá, o investimento já foi feito. Ela está lá, né? Sendo, puxa vida, vários desses equipamentos precisam ficar refrigerados, precisa de alguém tomando conta. Então, já tem alguém lá tomando conta, o ar-condicionado já está ligado, você precisa cuidar. Por que você não está fazendo exames nesse horário? Então, de novo, são coisas de gestão, que é você dar o valor ao dinheiro suado do pagador de imposto, que ralou muito. A gente trabalha até hoje aqui para pagar imposto, só da agora que a gente vai pagar vai trabalhar para a gente, então que ele seja bem utilizado. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.